é bem genérico, né? Quando a gente fala produção Isso. de queijo, a gente, nesse quesito, né, qualidade do leite, qual que é o leite que eu devo usar, é bem genérico, né? Porque ele se aplica a todos os processos de fabricação de queijo. É claro que ali, depois que entrou para dentro da fábrica, padronização, aí já muda de acordo com a característica que a gente quer no nosso produto. Mas, de maneira geral, né, quando a gente fala de produção de queijo, o pessoal tem que ter uma atenção especial, né, na qualidade do leite, na qualidade da matéria-prima que é adquirida. Ela faz toda a diferença, tanto para a qualidade do queijo, quanto para o nosso rendimento. Né? Isso, a gente vê bastante situações do pessoal, às vezes, tem um queijo aí de excelente qualidade, mas na hora de produzir, o cara gasta muito leite para produzir 1 quilo de queijo, o que torna inviável. O queijo tem uma característica muito interessante, mas é inviável economicamente, é inviável. Né? É tipo um exemplo aí do cara tá gastando aí hoje para produzir um queijo prato 11, 12 litros de leite para produzir 1 quilo de queijo prato. Tá fora. Né? Infelizmente ele não tem competitividade. E ao mesmo tempo que às vezes tem um processo muito bem ajustado, tá gastando aí 9 litros para produzir 1 quilo de queijo, Que é o mas ideal, né? que é o ideal. Mas o queijo, às vezes, com uma característica muito ruim, queijo, às vezes, muito mole. Então, tem que ter um equilíbrio aí dessas duas situações. E, para isso, um dos fatores primordiais é a qualidade do leite. Né? E nessa qualidade, a gente sempre fala, né? O pessoal ficar atento, que o pessoal fica assim, qualidade do leite, eu preciso de olhar se o leite está com acidez de 14 a 18, se o leite tem teor de gordura de no mínimo 3, se o leite tem creoscopia de 530 a 530 a 555. Se tiver nessas condições, é um leite bom. Bom, em tese, é um leite bom. Mas vai muito além da gente simplesmente avaliar esse tipo de parâmetro. A gente tem outros parâmetros que se tornam muito mais importantes do que simplesmente esses três que a gente citou, que são básicos, né? Praticamente todo mundo que você perguntar que produz queijo vai te falar assim, não, isso aí eu controlo, meu leite é bom. É verdade. Né? Mas e aí, o seu controle sobre o teor de proteína? Como que ele é? E sobre o número de células somáticas? E a contagem bacteriana total? Contagem padrão em placas? Você controla também e tem tanto rigor quanto receber de 14 a 18 de acidez? É aí que está um dos segredos, né? Para quem quer um produto de qualidade e com rendimento adequado. Não só ficar ali naqueles parâmetros simples, acidez, gordura, creoscopia. A gente tem que avançar. Hoje a gente fala muito teor de proteína. E não é à toa. Proteína é um componente hoje que te dá aí o rendimento, que é o componente que vira queijo. É o que você precisa para o seu processo. Então, se você não tem controle sobre o teor de proteína, qual que é a garantia que o seu processo está correto ou que está errado também? Você nem sabe. Né? Então, a gente precisa ficar atento. É claro isso, que o pessoal fala assim, o Ed está falando aí de proteína, mas aqui não tem nem como eu apurar o teor de proteína. Hoje em dia não é tão difícil mais. Até porque as indústrias são obrigadas a fazer análises individuais dos produtores num laboratório credenciado, né, pelo Ministério da Agricultura, e que essa é uma legislação que não é só federal, no âmbito estadual de qualquer estado, ela é cobrada também, né? Então, assim, você vai realizar essa análise no laboratório credenciado e esse resultado de proteína é obrigatório. Então, dá para a gente controlar ali, pode ser uma vez por mês, que seja, mas é suficiente para você ter uma noção. Qual que é o teor médio de proteína que o leite, né, da sua região está te proporcionando. Com base nesse resultado, você já pode ter aí uma noção do que se deve fazer, o que se deve melhorar. Principalmente para que você tenha um teor mais elevado de proteína. E além disso, aquela contagem de bactérias no leite, né, que é a contagem padrão em placas, onde são contados, né, de maneira geral, todas as bactérias presentes no leite, inclusive as patogênicas, né, que serão eliminadas pelo processo de pasteurização, mas o problema não é o fato de você
simplesmente falar assim, eu vou pasteurizar, então vou eliminar essas bactérias. Está correto. A pasteurização é para isso, é para a gente eliminar as bactérias patogênicas. O problema é o que elas produziram antes de você iniciar o processo de pasteurização, né? O que elas fizeram no leite antes não será alterado mais. Ou seja, Tem o como seu voltar leite atrás. não tem como voltar atrás, né? Elas já prejudicaram o seu leite. Aí lá no resultado final, muitas vezes o pessoal fala assim, não, mas meu queijo saiu idêntico, não tem nada de diferente com o meu queijo. Visualmente. Visualmente seu queijo vai estar lá, um queijo muito bonito, né? Não vai ter problema nenhum. Mas com certeza a vida de prateleira desse queijo já foi alterada. Podem surgir alguns tipos de defeitos que você nem faz ideia de onde que veio, né? Por quê? Porque o seu leite já foi um leite já degradado e que foi utilizado no processo de fabricação. Então, é outro parâmetro de qualidade que a gente tem que ficar muito atento. E o terceiro, que o pessoal também fala-se muito, mas negligencia, que é a contagem de células somáticas, CCS. E essa de CCS, para te falar a verdade, é muito pior. Hoje a gente vê o pessoal começando a ter mais cuidado com contagem bacteriana total, né, CPP, mas o CCS, até porque a legislação ela fala de padrão, mas ela não tem tanto rigor na cobrança, né, porque hoje, por exemplo, se um produtor que te fornece leite tem 3 médias geométricas de CPP acima de 300 mil, ele automaticamente deve ser desligado ou suspensa a coleta até ele voltar a ter um resultado satisfatório. Isso de CPP, né, contagem bacteriana total. Agora, quando a gente está falando de CCS, o padrão é 500 mil. Só que a legislação não define assim, tem que suspender se a média dele for acima de 500. Então, eu escuto muito o pessoal falar assim, não, vamos preocupar com o que a legislação está falando, que a gente tem que tomar cuidado. Mas essa de CCS, depois a gente resolve. E, na verdade, esse depois resolve, e o leite continua vindo com problema de CCS. Eu quero só entrar um pouquinho nesse assunto, o pessoal fala assim, mas o que é CCS? Né? Contagem de células somáticas, o que é isso? Né? Essas são como células de defesa do organismo do animal. Elas se concentram ali no úbere quando existe algum tipo de infecção e elas tentam combater. Aí, nesse momento, o pessoal vai ordenhar o leite, que seja manual ou na ordenha mecânica, e com isso, essas células passam para o leite. Mas são as células que causam problema? Não. Não são as células somáticas que causam problema. É que o número elevado delas indica que você tem outros problemas no leite. Algum tipo de inflamação no úbere, por exemplo, né? E essas inflamações, elas alteram a composição do leite, né? Inclusive diminui o teor de proteína, que você vê, é um outro parâmetro que a gente estava falando de extrema importância. Então, o que é importante? Células somáticas elevadas, a gente deve tratar sim, não deve ficar esperando a legislação editar um artigo que cobra, não. A gente já deve tratar. Tem estudos que mostram que quando o leite já tem uma contagem de células somáticas na faixa de 750 mil unidades por ml, significa que ele já está perdendo ali de rendimento de queijo, eu estou falando de rendimento de queijo, em torno de 10%. Olha só que número expressivo, né? Hoje, qualquer pessoa que você falar assim, vou aumentar o rendimento do seu queijo em 10%, todo mundo vai rir até o candoreiro. Sem dúvida. E não preocupa de estar perdendo 10% simplesmente porque está comprando um leite com teor de CCS elevado. Não é contraditório? Quer ganhar 10, mas não importa de perder 10 se o leite tiver com contagem elevada. Então, o leite, para essa produção do queijo prato e para a produção de todos os queijos, na verdade, ele deve ter esses cuidados. Esses cuidados são essenciais, a gente não deve deixar de ter cuidado com esses parâmetros, né?